Programa Rumos na Vida. E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar um pouco sobre o agir portentoso de Deus nos últimos tempos. Grandioso, maravilhoso, sublime. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos disso, o Senhor nos ensina. E então o mundo está caminhando de mal a pior. Poço no maligno, e nós estamos dentro desse barco, neste mundo, até Jesus nos levar. A morte para um cristão é um alívio deste mundo. A vida de Jesus é a coisa mais maravilhosa que devemos aguardar. Maranata, quem ama o Senhor tem sede para que Jesus volte logo para a gente se livrar deste mundo. O mundo nos oprime, vai de mal a pior. Mas há crentes que querem fechar os ouvidos, tapar os olhos, para não ver nem ouvir e fingir que não estão vendo para onde o mundo está caminhando. É um mundo que oprime, mata os cristãos. E Deus permite. Os rumos do mundo estão seguindo um curso pré-determinado. Satanás está cada vez mais consolidando o seu poder no mundo. E o Senhor nos diz que este agir de Satanás e o controlar a população do mundo vai num crescendo. O poder de Satanás vai aumentando, ele vai consolidando o seu poder. E o que Deus quer é preservar o seu povo com santidade, pureza neste mundo. Mas para isto, Deus vai permitir que Satanás use o mundo para oprimir o seu povo. Você não estranhe o fato de muitos cristãos estarem sendo mortos, assassinados, alvos deste mundo. Para o cristão, a morte deve ser um alívio glorioso. A gente deve ter prazer em morrer no Senhor. Que o Senhor nos leve logo, deve ser o anseio do cristão. Aquele hino tradicional muito conhecido, da bela pátria estou muito longe, cansado estou neste mundo. Passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos esses terrestres esplendores, porque eu já contemplo o meu lar. Deus tem preparado coisas gloriosas que, se a gente pudesse vislumbrar ou imaginar, ou pelo menos pensar, a gente também diria: Senhor, eu quero logo partir, eu quero estar contigo, eu quero que o Senhor volte logo, Senhor. Mas é necessário que por algum tempo nós estejamos aqui neste mundo. Então, observe, o mundo está indo de mal a pior. A natureza está sendo degradada. A situação do mundo está piorando. Cada vez mais Satanás consolida o seu domínio sobre o mundo. E o povo de Deus sofre mais. Alguém vai dizer: mas Deus não é injusto? No Antigo Testamento, aí vem o problema. A gente tem que ler o Antigo Testamento interpretando à luz do Novo Testamento. No Antigo Testamento não diz que se o povo for obediente, Deus vai dar vitória sobre os outros? Pois é, não tome isso na dispensação atual. Isso é para o povo de Israel no Antigo Testamento. Isso não é para nós hoje. Deus não quer que os cristãos constituam um país poderoso e bem economicamente. O objetivo de Deus não é esse. Nós estamos neste mundo e não pertencemos a ele. O cristão vai sofrer cada vez mais. Mas Deus não tem pena de nós, compaixão de nós? Tem. Mas então como o cristão vai viver neste mundo?
Pois é, Deus providenciou e nós precisamos estar atentos ao que Deus providenciou para nós como contrapeso a este sofrimento no mundo. Deus providenciou que tenhamos o Espírito Santo. Ele providenciou um derramar do Espírito Santo em quantidade maravilhosa, com sobra para todo mundo. Derramou o Espírito Santo. Então, a saída do cristão é mergulhar nesse oceano do Espírito, esquecer o mundo, largar o mundo. Mas Satanás está usando o mundo para atrair os cristãos. Hoje, a esmagadora maioria dos cristãos, eu vou dar um chute aqui, passa mais tempo no celular do que em qualquer outra atividade. Verdade ou não é? Faça um levantamento, faça um balanço e veja todas as pessoas que você conhece. Faça um levantamento de quanto tempo elas gastam no celular por dia. Eu vou afirmar que a maioria dos cristãos gasta mais tempo no celular durante um dia do que em qualquer outra atividade. De um jeito ou de outro, você está ligado ao mundo e isso não é caminho de vitória para cristão. A saída para o cristão é mergulhar no Senhor, horas e horas buscando em oração. Mas eu quero sempre lembrar, a oração sem dons espirituais é enfadonha, chata, cansativa. Ficar, Senhor, abençoa, Senhor, e tal, lembra disso, Senhor, agora ora outro, Senhor, abençoa fulano, a gente repete os mesmos pedidos. Senhor, olha, uma reunião de oração sem dons espirituais, sem ouvir a Deus, é difícil de aguentar. Não é à toa que a reunião de oração é a que menos ibope dá nas igrejas, em todas as igrejas. Os crentes enchem a igreja para assistir o testemunho de alguém, um show, uma novidade, um culto especial de não sei o que lá, onde vai ter novidade e encenações e conjuntos e bandas e holofotes e focos de luz e fumaça e aquela coisa toda, coreografia. As pessoas enchem a igreja para isso. Agora, e para orar? Eu lembro daquele homem de Deus que disse o seguinte, olha, quão difícil é levar pessoas para um lugar onde a única atração é Deus. É difícil levar pessoas para um lugar, uma reunião de oração, onde a única atração é Deus. Não dá sucesso isto. As pessoas não querem ir para uma reunião de oração, porque é cansativa, é enjoativa a reunião de oração, mas onde há dons espirituais é a coisa mais sublime e linda, porque você não sabe o que Deus vai fazer, vai revelar os poderes que vão se manifestar, os milagres que vão acontecer, as novidades que você verá. Então a reunião de oração dessas é algo impressionante, maravilhosa, cheia de dons espirituais. Mas isso só vai acontecer se os cristãos buscarem. Se não quiserem, não vai acontecer. Tem que buscar. Então, eu quero, nessa palavra, dizer o seguinte: o segredo da estratégia de Deus nesses últimos tempos é o derramar do Espírito. A obra de Deus vai ser feita aqui, ali, acolá, através de pessoas loucas para o mundo, pessoas desequilibradas para o mundo, mas que vão se encher do Espírito, são capazes de loucuras. Eu cito na Bíblia o Sansão, era um maluco, o Davi enfrentar um gigante. A Bíblia fala de alguns que fizeram loucuras no passado, mas feliz loucura que eles fizeram. E em nossos dias, é bom a gente lembrar a história desses heróis da fé, inclusive
modernos heróis. É bom a gente citar esses que abandonaram o mundo, se embrenharam no coração de Deus e se puseram a buscar a Deus acima de tudo e derramando seu coração e chorando e orando e jejuando e buscando o Senhor, se encheram do Espírito e saíram para fazer alguma coisa que marcou o mundo. Ah, como é bom a gente lembrar desses heróis, missionários, homens que entregaram a vida ao Senhor e clamaram: Senhor, dá-me essa cidade, esse lugar, este país, derrama o teu Espírito, Senhor, eu quero ver o teu poder aqui derramado. Essas pessoas loucas para o mundo, que sonharam ver o poder de Deus derramado, eles tiveram a sua sede satisfeita, saciada, e viram o poder de Deus. Eu gosto de lembrar, de conhecer esses testemunhos maravilhosos dessas coisas sublimes que Deus fez. Há coisa de 70 anos atrás, um grupo de jovens numa igreja presbiteriana, numa das ilhas da Indonésia, estava numa reunião de oração buscando o Senhor, e houve um derramado Espírito exatamente igual ao que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito foi derramado ali, todos foram batizados com o Espírito Santo, saíram falando em línguas e profetizando. Línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada um deles, até que eles não aguentaram mais e abriram as portas e saíram para testemunhar. Quando eles viram uma multidão, a ilha inteira se mobilizou, porque a igreja estava pegando fogo. A população viu o templo incendiando. Isso tem acontecido em nossos dias também. Deus revela para certas pessoas este fogo que queima, mas não consome. E ali na Indonésia, naquela ilha, quem conta é um jovem que estava lá, escreveu um livro como um vento impetuoso e, em consequência, aquela multidão veio apagar o fogo. Como não havia corpo de bombeiros na ilha, cada um trazia um balde de água para jogar no templo. E uma multidão veio. Quando chegaram perto, eles viram que era um fogo diferente e os irmãos entenderam, pregaram o evangelho, uma multidão se converteu. Dali por diante foi um fogo passando e queimando tudo, e o Espírito foi derramado naquelas regiões e um grande avivamento surgiu. Mortos ressuscitaram, pessoas eram curadas. Um grupo de jovens entrou por um hospital adentro e decretou que todos os doentes fossem curados, e todos os doentes foram curados, o hospital ficou vazio. O poder de Deus veio, multidões se converteram, por onde eles passavam, multidões se convertiam. Meus irmãos, é isso que Deus quer dizer com o derramado Espírito Santo. Agora eu quero contar mais uma. Eu recebi um vídeo, e eu acredito, sobre o pastor Paulo Canuto, na Itália. Ele é brasileiro e foi bandido aqui. Ele diz que foi um fundador da Falange Vermelha, acredito que deu lugar ao Comando Vermelho, bandido e assaltante de banco. Ele era brabo, mas ele se converteu e Deus o levou para a Itália. Lá em Palermo, na Sicília, que é a sede da Cosa Nostra, a máfia, e ele foi para lá. Ele disse: eu quero estar no meio do olho do furacão. E então estava lá começando um trabalho. Ele sentiu um desafio de Deus para enfrentar essas hostes de demônios. Eu não vou conseguir sem poder de Deus, então eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Ele resolveu jejuar direto. E foi, jejuando. Quando chegou no 35º dia, ele disse que Jesus apareceu para ele. Ele falou: olha, persevera que está próxima a vitória. E ele creu e continuou. No 40º dia, no final, interessante, Jesus jejuou 40 dias, no final Satanás apareceu com as tentações
maiores. E para o pastor Paulo Canuto, lá na Itália, em Palermo, ele estava também ali jejuando quando chegou ao 40º dia, o último dia. Ele disse que a potestade dominadora, o demônio controlador daquela região apareceu para ele. Pois é, e tal, você falou, é você? E diz que o demônio falou com ele em italiano. E diz, eu sei que você é poliglota e eu vou responder para você no meu carioquês e bem cheio de gíria mesmo, para você saber, meu chapa, que o fogo vai te queimar. Acabou seu reinado aqui nesse lugar. Eu vou acabar com você. Você vai nada e tal. Quer ver? E ele diz que o demônio colocou ele nas costas. Ele diz que era uma fisionomia apavorante aquele demônio. Claro, tentando amedrontar. E levou nas costas até o monte mais alto. E ele disse, olha agora para baixo. Tá vendo essa região aqui? Você vem de um paizinho pobre que tem só 500 anos. Eu reino aqui há 4.000 anos. Eu reino aqui há 4.000 anos e você vai me vencer? Ele disse, eu vou vencer porque eu estou com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu reinado aqui acabou. Bem, ele não conta como terminou aquela experiência. Alguns dias depois ele estava na igreja, ia pregar, e alguém disse, pastor, não fala contra a máfia não, porque hoje vem um mafioso aí. Ele, tudo bem. E viu quando 5 carros chegaram, 5 carros pretos chegaram na frente da igreja e pararam. 2 de um lado, 2 de outro e um no meio. Homens armados até os dentes. E ele disse que do carro do meio saiu o chefe, um senhor, já de uma certa idade, e entrou na igreja. Ele disse que se assentou e ele continuou o culto. Claro, todo mundo olhava para aquele homem, devia ser um chefe da máfia ali na região, e o pastor Paulo Canuto, contando isso, diz que podia ouvir um mosquito voar, podia ouvir, o silêncio era tamanho ali na igreja que um mosquito batendo uma asa, ele diz que podia ouvir, de tão forte o silêncio, todo mundo olhando preocupado. E ele sentiu de Deus o seguinte, eu não vou ter medo. Ele disse que ele tinha preparado uma mensagem sabor de mel. Ele disse que até a Eva ia ficar apaixonada por ele. A Eva dele, não a Eva do Adão. E a Eva, esposa dele, ia ficar apaixonada. De tão doce era a mensagem, sabor de mel. Ele disse que deu um branco, fechou tudo na frente dele. E ele começou já de cara, porque a máfia é coisa do diabo, todos os mafiosos são bandidos, são ladrões, e foi por aí afora. Ele disse que foi direto ao assunto, ele disse que o homem se coçava, se mexia, ele não sabia o que ia acontecer. Ele via 2 anjos dos lados dele, com tocha acesa, incandescente. Ele disse que via Deus agindo ali e ele quis mesmo. E ele desafiou e pregou. E foi pregando. E o homem ficou quieto e ele foi pregando. Ele disse que depois de uns 45 minutos de mensagem, ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, ele disse que umas 4 outras pessoas vieram à frente, talvez até com medo. Ele se dirigiu ao homem. E você aí? Vai aceitar Jesus ou vai querer ir para o inferno? Se dirigiu ao homem. O homem pensou um pouco, chamou o pessoal, os capangas dele lá de fora e entrou, foi lá para frente. Ele e os capangas todos. Falou, pronto, é agora que eu vou ver o poder de Deus aqui. E os anjos querendo agir, ele disse, não. Interessante, eu acho interessante isso aí, essa liberdade que ele teve ali de falar com o Espírito Santo, ver os anjos ali e interagindo. E ele perguntou, você quer aceitar Jesus? Ele disse, hoje não, mas eu respeito você. Eu não estou pedindo respeito, eu não perguntei se você me respeita, eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus.
Ele disse, eu quero convidar você para ir na minha casa. Ele disse, olha, hoje não, mas amanhã eu vou na sua casa. Então tá bom. Aí o homem foi embora, com o pessoal dele. No dia seguinte, ele foi na casa do homem, o homem reuniu a família toda. Ele pregou, o homem tomou a decisão com a família toda. Ele disse que a partir dali a máfia começou a cair. Começou a cair e logo ele viu 350 jovens cruzando as ruas de Palermo para todo lado, pregando o evangelho com toda a intrepidez e autoridade. Logo ele disse que viu ali 5 a 6 mil pessoas na igreja e o fogo caiu. Bom, ir lá na Sicília, no coração da máfia, atacar Satanás lá é obra de loucura, só com o poder do Espírito Santo. Entenda porque Deus derramou o Espírito Santo nos últimos tempos. O evangelho não vai ser pregado com água e açúcar, com diálogo, com gracinha, com programações assim de água com açúcar. Não. Ou é no poder de Deus ou não vai ser. Bom, o mundo está se concentrando no poder do maligno, mas Deus derramou um poder muito grande do Espírito Santo para quem quer, para quem busca. Claro que vão ser poucos, mas Deus espera esses poucos para fazer grandes loucuras, milagres e maravilhas. Houve um jovem, num século passado, que ouviu uma mensagem mais ou menos, e o pregador dizia, se não me engano, Wesley, dizia o seguinte: o mundo ainda está para ver o que pode um homem fazer totalmente entregue nas mãos do Senhor. E o Moody tremeu, um gigante, mas quase analfabeto, tremeu e disse: eu quero ser este homem. E a história mostra o que Moody foi. Dwight Lyman Moody. Ele sacudiu os Estados Unidos e a Europa com o poder do evangelho. Pregou por toda parte, ganhou muita gente para Jesus. E ele já ia pelas ruas para a campanha evangelizando. O poder de Deus se manifestava, multidões se convertiam. Deus está esperando pessoas que se entreguem totalmente ao Senhor. Mas o que a gente vê são as igrejas cheias de gente vazia, crentes acomodados, crentes conformados com o mundo, amando o celular novo bonitinho e joguinho e distração, encantados com o mundo. Quando o Senhor nos chama para nos derramarmos diante dele, nos enchermos do Espírito. Você quer ser uma pessoa assim? Nós estamos nos últimos tempos. Vai ter muita morte de cristão e Satanás vai atacar a igreja com todo o poder que ele tem e perseguir e fechar a igreja e política contra a igreja e vai ter de tudo. A nossa reação é enchermos-nos do Espírito Santo de Deus e vermos o milagre de Deus. Você quer andar nessa direção? Quer se encher do Espírito? Não tem outra saída. O mundo vai nessa direção e vai perseguir a igreja. E os cristãos vão serem mortos cada vez mais. Porém, a reação de Deus é encher do Espírito Santo os seus servos para serem como Sansão, como gente desse tipo aí, como Moody. Você quer ser uma pessoa assim? Charles Finney se enchia do poder de Deus, onde chegava a cidade tremia, as pessoas caíam no chão confessando o pecado. Você quer ser uma pessoa assim cheia do Espírito? Tem que ser um louco. Para o mundo vai ser um louco, mas você quer ser uma pessoa assim cheia do Espírito? Então diga isto para o